Talentos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Todos ainda estão felizes? Gênesis 37. Onde fica Gênesis, apóstolo? É logo ali. Primeiro livrinho, Gênesis 37. Eu vou precisar que você faça um esforço hoje para entender o que Deus quer falar conosco. E se você tiver caneta e papel para tomar nota, tome nota que eu vou falar. Eu vou falar diversos versículos, não vai dar tempo de lê-los, mas aí depois você pode meditar na sua casa. Gênesis 37, hoje eu não estou nada apóstolo, eu estou meio pastorzão hoje, entendeu? A palavra hoje é bem pastoral. Gênesis 37, verso 5, deve estar grifado na sua Bíblia já, diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam mais e mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Folheie a sua Bíblia algumas páginas adiante, vá no capítulo 45 de Gênesis agora. Gênesis 45, verso 1. Quando você encontrar Gênesis 45, fala aleluia. Posso ler? Diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Diga isso: Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dize-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens.
Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Eu queria que você estivesse atento e atenta a entender o que Deus quer falar conosco. Nós, muitas vezes, quando vivemos algumas situações adversas na nossa vida, situações que são contrárias, porque se tem alguma coisa que é difícil para nós, é entender, compreender e viver no meio de assolações, de conflitos, de guerras, de lutas, de adversidades, de coisas que saem fora do nosso projeto. Porque muitas vezes a gente projeta as coisas, muitas vezes nós traçamos metas para algumas coisas e as coisas não saem do jeito que nós traçamos. E com isso, muitas vezes, nós não sabemos lidar com isso e acabamos botando os pés pelas mãos. E com isso não vivemos o que Deus realmente queria de nós. Nós ainda temos uma dificuldade, que nós vivemos pelos olhos da lógica. Nós sabemos que 2 mais 2 é 4, que 3 mais 3 é 6, que 4 mais 4 é 8. A gente entende assim, a gente só consegue compreender as coisas da lógica. A gente não consegue compreender muitas vezes o cenário que Deus tem para a nossa vida. Você leu 2 textos comigo que você conhece muito bem a história. E eu queria que você fosse um pouquinho além da história hoje na vida de José. Quando nós olhamos para José, José teve todas as características possíveis para ser um crente frustrado. José teve todas as características possíveis para ser um homem depressivo. José teve todas as características e situações possíveis na sua vida para não crer em Deus. José teve todas as características possíveis para ser um homem conformado com a situação e ter se entregado diante das adversidades que vieram perante ele. Mas José não estava com os seus olhos fixados na lógica. José estava fixado com os seus olhos no projeto original que Deus tinha para a vida dele. Deus dá a ele um sonho, e os molhos dos irmãos, os feixes dos irmãos se curvavam diante dele, automaticamente. Deus já estava dizendo para ele que estava colocando ele numa posição de destaque. Deus depois dá outro sonho, e você leu comigo. Depois você leu lá no final comigo, no capítulo 45, o que Deus faz através do José. Deus o coloca, e ele mesmo narra, que Deus o coloca como ser pai de Faraó. Ele coloca o José para ser o conselheiro. Depois de Faraó, a palavra maior, a palavra de mais autoridade no reino era José. Eu tenho dito constantemente aqui que nós vivemos fazendo oração, vivemos fazendo campanhas de oração, levantamos propósitos no Brasil inteiro, pedindo que Deus nos dê um presidente crente. Mas na verdade o que Deus precisa dar não é um presidente crente. O que Deus precisa dar é condições dos Josés se manifestarem. Porque quem governava, quem mandava na terra, quem na verdade estava no poder era o Faraó. Mas a lei era escrita e assinada por José. Nós estamos precisando hoje que a igreja assuma um papel de José. Nós estamos precisando hoje mostrar para a igreja que nós precisamos ser os verdadeiros Josés, que entendem, que compreendem os verdadeiros projetos que Deus tem, e todas as adversidades que surgirem no meio do caminho são plataformas que Deus está usando para nos levar a lugares muito mais altos na presença dEle. O problema é que nós olhamos uma adversidade e logo abrimos a boca e dizemos assim: ah, está amarrado, o diabo está mexendo, ah meu Deus, está amarrado e repreendido, é o zóio vermelho que está fazendo isso, ah meu Deus, ó, o rabudo se levantou, quando não, é o adversário. Tudo a gente atribui ao diabo, e a gente na verdade não consegue entender, Deus, o que é que o Senhor tem no meio dessa adversidade? O que o Senhor tem no meio dessa luta? O que o Senhor tem no meio desse embaraço todo que surgiu? Aonde é que o Senhor está querendo que eu chegue? Aonde é que o Senhor está querendo me levar? Ou o que o Senhor está querendo que eu compreenda? O nosso grande problema é que a gente se apavora, recua, retrocede diante das adversidades que surgem diante de mim e de você. Não, eu preciso que você saia daqui hoje sabendo que, como Josés que somos, as adversidades são plataformas para nos encorajar diante do que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Se tiver alguém bonito do seu lado, diga para ele: geração de José, toda luta que vier diante de você, se coloque na posição de um verdadeiro soldado, e você será impulsionado a lugares altos em Deus. Por que muitas pessoas não têm experiências maiores com Deus? Porque retrocedem na primeira luta. Por que tem gente que não consegue alcançar e compreender coisas maiores do reino do Espírito? Porque na primeira adversidade ela se enfraquece.
Na verdade, no meio da adversidade, eu preciso olhar e dizer assim: poxa, se a coisa está se levantando aqui, significa que eu estou no caminho certo. Se a coisa está se levantando aqui, eu preciso perseverar no projeto original de Deus. Mas qual é o problema? Nós não gostamos de andar no projeto original de Deus, nós gostamos de andar no projeto que nós traçamos. E há caminhos que para o homem parecem ser caminhos perfeitos, porque diante dos nossos olhos ele é bonitinho, ele é agradável, ele agrada a nós, mas não agrada a Deus. Deus deu um sonho para José. Tenho certeza e convicção do que eu vou falar para você. Quando Deus dá sonho, Deus também revela a sua palavra. Fala isso: quando Deus dá sonho, Deus revela a sua palavra. Para Deus ter revelado o sonho no coração de José, Deus já tinha falado no espírito de José. Prova disso que o José compartilha do sonho, José compartilha do projeto. Só que o José, ele se depara com uma situação adversa. Qual foi? Ele compartilhou o sonho com quem vivia dentro da casa dele. E o que aconteceu? A perseguição começou dentro da casa dele. Os irmãos se levantaram, e vou dizer uma coisa para você: graças a Deus que os irmãos se levantaram contra José, porque José ficou fortalecido no projeto original de Deus. Mais ainda, se você depois olhar na sua Bíblia, eu vou citar o versículo, em Gênesis 37, versículo 11 ao 13, depois você vai ler na sua casa. Eu fiz um estudo dessa palavra já faz uns dias, e já faz uns dias que eu estou ruminando ela para ministrar, e o Senhor me deu aval para ministrar hoje aqui. Se você olhar em Gênesis 37, no versículo 11 ao 13, você vai ver que o pai do José chama ele, e fala assim: filho, vá até onde os seus irmãos estão. O José estava em casa, era o mais novo de todos. Os irmãos estavam cuidando das coisas do pai. E o pai então chama o menino e fala assim: vai até os seus irmãos. Graças a Deus que o Jacó enviou o José nos irmãos, porque foi o momento que os irmãos usaram para vender o José. Graças a Deus que o pai de José ouviu a direção do Senhor e o enviou, porque se ele tivesse cuidado dele em casa, como a Joquebede não queria soltar o cesto, o projeto de Deus não se cumpriria na vida do José. Apóstolo, o que você está querendo mostrar para nós hoje? Eu quero mostrar para você a vida de José ao contrário do que a gente lê. Eu quero mostrar para você a vida do José ao contrário do que a gente entende. Graças a Deus que José teve um sonho. Graças a Deus que José teve perseguição nesse sonho. Graças a Deus que o pai do José o enviou até os irmãos. Graças a Deus, no versículo 18 até o 21 do capítulo 37 de Gênesis, você vai ver os irmãos conspirando contra ele. Quando eles veem o José vindo, eles logo levantam uma palavra: lá vem o sonhador. Ah, irmãos, graças a Deus que tem gente que duvida de você. Graças a Deus que tem gente que não dá crédito nenhum para você. Graças a Deus que as pessoas desprezam e menosprezam você. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus tem que se cumprir na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. É quando as pessoas não conseguem olhar para nós e ver alguma coisa, algum sonho de Deus, é onde Deus está dizendo assim: é melhor que eles não vejam o projeto, é melhor que eles possam ver a mim nessa pessoa. É melhor que as pessoas não deem nada por nós mesmos. É assim que tem que ser, e graças a Deus por isso. Os irmãos de José não compreendiam, assim como muita gente não compreende você e não vai compreender se você viver nos projetos de Deus. Conta isso para o teu irmão: se você viver no projeto de Deus, ninguém vai te compreender. Talvez eu esteja falando aqui com gente que está no meio de uma cova, dentro, fincado lá dentro. Outros estão no meio de um fogaréu total. Fogaréu que eu digo é diversidade, provas, circunstâncias adversas. Graças a Deus que você está nesse período. Graças a Deus que você está nesse lugar. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu estou aqui na igreja? Não, no fogo, na prova, na adversidade. Porque nesse lugar Deus molda caráter. Nesse lugar Deus leva-nos a ser dependentes dEle. Graças a Deus que é nesses lugares que Ele mostra-se quem Ele é a nós e por nós. É nesses lugares que Ele mostra o verdadeiro zelo e o verdadeiro cuidado sobre nós. Quando Josué se apavora, Moisés morreu, e ele já tinha recebido a palavra de que era ele que ia levar o povo até a terra prometida. Deus se apresenta para ele no meio da adversidade e diz: olha aqui, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu não deixo você e eu não desamparo você. Foi no momento de adversidade que Deus precisou mostrar para José que Ele era com José. E você concorda comigo que foi nas piores lutas da sua vida que Deus mostrou que era com você? Foi nas maiores adversidades que você viu livramento. Graças a Deus que essa luta veio. Fala para o teu irmão: graças a Deus que essa luta veio.
Graças a Deus, irmãos, que o José encontrou os irmãos dele, para eles poderem conspirar contra ele. No capítulo 37, no versículo 23 ao 24, José jogado dentro da cova. Graças a Deus que o José é jogado dentro da cova. Ali ele pôde olhar para a situação que ele estava dentro daquela cova e dizer: Senhor, só o Senhor para me tirar daqui agora. O problema nosso é que nós olhamos para a cova e falamos assim: ah, diabo sujo, ah, diabo, você vai ver, você me colocou aqui, está querendo frustrar. Não está querendo frustrar não, irmão. Deus está colocando você em alguns lugares para te moldar, segundo, meu Deus, por favor, receba essa palavra hoje. Deus está te colocando em lugares para Deus moldar você segundo o que Ele quer. Mas o problema nosso é que a gente não dá graças a Deus. A gente só dá graças a Deus quando tem 5, 6, 12 tipos de pães em cima da mesa. A gente dá graças a Deus quando nós abrimos o guarda-roupa e só tem lá Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, só tem coisas assim. Só dá graças a Deus assim, porque foi enfiado na nossa cabeça que o bom crente é o crente que tem muito dinheiro, e foi tirado de nosso entendimento que o bom crente é aquele que toca o coração do Pai com a sua oração. O bom crente é aquele que vive o projeto de Deus sem questionar. Meu Deus, conta isso para o teu irmão. O bom crente, fala para ele, é aquele que toca o coração de Deus, vive na presença de Deus, engrossa a voz agora e fala sem questionar. Você percebe aqui que o nosso adversário faz? Ele cria circunstâncias para que eu e você não veja o projeto de Deus na adversidade e agradeça a Deus por aquele momento, mas pelo contrário, murmure e questione a Deus. Não sei se você conhece, acho que aqui não tem ninguém. Quando eu digo acho é porque eu não tenho certeza. Eu acho que não tem ninguém, mas quando a adversidade vem, por que comigo, Deus? Eu não estou te entendendo. Eu vou na igreja, eu vou de segunda, de terça, de quinta, de sábado, de domingo, eu sou dizimista, ofertante. Meu Deus, por quê? Porque Deus quer. Não se esqueça isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Você não conhece esse versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Você ama a Deus? Então tudo está cooperando. Tudo. Mas que prazer Deus tem quando acaba o meu gás? Que você fique firme nele. Mas que prazer Deus tem quando na verdade eu não consigo pagar meu boleto? Para que você continue firme nele. Para que você na verdade continue exalando a Ele no meio da adversidade. Paulo disse isso. Eu sei viver quando tem e sei viver também quando não tem. Eu sei desfrutar de quando tem muito, mas também sei desfrutar de quando tem muito pouco, porque em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala isso comigo, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Fala para o teu irmão, você tem noção do que você falou? O que eu falei? Em todas as coisas, em qualquer momento que você está vivendo, em todas as coisas você é mais do que vencedor. José não perdeu isso de vista. Na Bíblia inteirinha você não vê José murmurar. Você não vê a Bíblia narrar que José, quando foi jogado na cova pelos irmãos, gritou: me tira daqui. Não, irmão. Agora eu te contar uma coisa. No capítulo 37, versículo 25 a 28, José é vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas, sabe de onde eles estavam vindo? Da terra de Gileade. O que tem em Gileade? Bálsamo. O que significa o bálsamo de Gileade? Cura. Os ismaelitas tinham ido buscar essa essência porque ela era muito cara para ser vendida no Egito. E eles estão passando por ali, os irmãos jogam ele numa cova, pela intenção dos irmãos ele morreria ali, mas pelo projeto de Deus, Deus destaca uma caravana de ismaelitas para passar ali. Graças a Deus, os ismaelitas estavam ali, descendo para o Egito, para o projeto de Deus se cumprir. Deus estava derramando bálsamo na vida do José, quando estava levando José para o projeto original que Deus tinha para ele. Quantos entendem isso? Se você olhar no capítulo 39, no versículo 1, depois você vai ler na sua casa, Gênesis 39, versículo 1, você vai ver o eunuco que servia na casa de Potifar, comprando José. Aí daí, qual é a graça nisso, apóstolo? Graças a Deus que o eunuco estava lá naquela hora. Porque se o eunuco não estivesse lá naquela hora, José não seria comprado por ele e não seria levado dentro da casa de Potifar. Meu Deus, como Deus foi tremendo. E a Bíblia diz que por amar José, Deus permitiu que tudo isso acontecesse com ele. Olha para o teu irmão e diga assim: tudo é por amar você,
Deus tem permitido que tudo isso aconteça para você viver o projeto original de Deus. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Eu sei que você não está entendendo nada, mas o eunuco estava lá na hora certa, no lugar certo, para comprar o José. No versículo 2 ao versículo 5, se você puder colocar Gênesis 39, isso eu preciso ler com você. Gênesis 39, versículo 2 ao 5, vamos ler, olha que lindo, ó. Ela vai colocar no painel, nós vamos ler junto. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Olha aqui, Deus tira o José, faz o José passar por todo tipo de humilhação no meio dos irmãos, é vendido. Você quer coisa pior que ser vendido? Quando você é esquecido por alguém, você já fica furioso. Ele foi vendido, além de vendido, tinha sido jogado numa cova. Deus então permite que ele seja comprado como escravo. Deus, escute aqui, Deus dá um sonho para esse homem de que ele seria um governante, de que os outros se curvariam para ele. De repente ele se vê num lugar sendo escravo. Ele poderia muito bem ter aberto a boca e ter dito assim: Deus fez promessa, mas não cumpriu, né? Mas olha o que a Bíblia fala. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Olha agora o versículo 3. E viu o Senhor que Deus, e viu o seu senhor, o Potifar olhou para José e falou assim: meu Deus, o que esse homem tem? Ele viu que o Senhor era com ele, e que fazia prosperar em tudo, em sua mão, tudo quanto ele empreendia. Versículo 4. Assim, José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. 5. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Meu Deus, fala comigo, meu Deus. Eu sei que você não está entendendo nada, mas quando você guerreia, você não entende o projeto de Deus, você não permite que Deus cumpra em você o que Ele sonhou, e você quer colocar o seu projeto, Deus não pode te abençoar. Vou te contar mais, é revelação para você. Tem momentos que você está questionando a Deus, por que você não está prosperando? É porque você não viveu o projeto dele. Olha o que acontece com um homem e com uma mulher, quando dá graças a Deus pelos projetos de Deus. Deus colocou ele na casa que ele tinha que servir, e tudo prosperou. Você entende agora quando a gente fala que os sinais seguem os que creem? José creu no que Deus mostrou para ele. Profetiza mais, se não me falha a memória, ela abriu o culto hoje, perguntando para mim e para você, o que nós estamos fazendo com tudo que Deus está falando? O que nós estamos fazendo com a palavra? Você está crendo nela? Se você crê na palavra que você está ouvindo, uma coisa tem que acontecer. O que? Em tudo você tem que prosperar. A verdade, José não tirou a palavra do sonho dele do seu coração. Falou: não, Deus me disse, Deus me disse. Então tudo que ele fazia, Deus precisava honrar. Diga comigo, tudo que ele fazia, Deus precisava honrar. Olha para o teu irmão e fala assim: você está fazendo tudo que Deus mandou você fazer? Apóstolo, não estou entendendo hoje. Calma que você vai entender já já. Versículos 7 e 8 do capítulo 39, você vai ver a mulher do Potifar partindo para cima do José. José era bonitão, musculoso. Ela deu uma olhada e falou assim: ah, pão de ló. Partiu para cima, irmão. Graças a Deus que ela partiu para cima dele. Mas graças a Deus, apóstolo, coisa do diabo. Graças a Deus porque ele se manteve fiel. Ele pôde mostrar a sua fidelidade, ele pôde mostrar a sua santidade, ele pôde mostrar que verdadeiramente ele era um homem de Deus. Graças a Deus que ela se levantou. Se você olhar no versículo 39, no capítulo 39, perdão, no versículo 20, graças a Deus, Potifar envia ele para a prisão. Mas por quê? Porque a mulher começou a gritar, falando que ele partiu para cima dela, então ele pegou e mandou ele para a prisão. Graças a Deus, ele se manteve fiel, não transgrediu a palavra do Senhor. O Senhor dele na terra enviou ele para a prisão. Fala comigo, graças a Deus, que Deus, através do Potifar, envia José na prisão. Sabe por quê? Porque o copeiro e o padeiro do faraó pecou contra o faraó. E o copeiro e o padeiro vieram para a prisão. E quem estava na prisão? José. E José achou graças aos olhos do carcereiro. Então o José começou a dominar lá no cárcere também. José mandava na prisão. Fala comigo, mandava na prisão. Fala para o teu irmão, você nasceu
para dominar em todos os lugares que o Senhor te plantar. Fala para Ele, mas não se desespere no meio da adversidade, porque fala para Ele que a tua vitória virá no meio dessa adversidade. Alguém pode glorificar e mudar o ambiente? José, por um momento ele poderia muito bem ter dito o quê? Sou cabeça nessa casa. Quer saber de uma coisa? Vou juntar meus trem. A hora que meu senhor não perceber, eu vou vazar daqui. Vou embora. Chega. Ficar servindo aqui nessa casa, nada. Deus não fez. Deus falou que ia fazer. Deus falou que ia me honrar. Deus colocou sonho, falando que isso, que aquilo. Aí vem aquela síndrome do passado. Meus irmãos se levantou. Meus irmãos me vendeu. Meu pai também não ligou muito, porque também não fez muita coisa. Lamentavelmente, o que está cheio de gente, filho de Deus, que vive assim. Não viu a coisa acontecer como imaginou, logo se agarra às raízes do passado de novo. Na verdade, começa a olhar para a situação que não está cumprida segundo o que ela pensava e acha que Deus esqueceu do projeto. Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho, todavia, ele diz, eu não me esquecerei de vós, tenho o seu nome cravado na palma das minhas mãos. De maneira alguma. Só que o que na verdade atrasa o projeto de Deus? Fala para o teu irmão, é você, viu, abençoado? Não, fala com violência na voz, o abençoado é você mesmo que atrasa o projeto de Deus. Por duas coisas, ou por querer que ele cumpra fora da hora, ou por desistir dele. Ô Débora, cadê a Débora? Aquele pão gigante que você faz, pão de tu, que é uma benção aquele pão. Manda mais, uma vez por mês. Não tenho tempo para fazer a massa, não tenho tempo para crescer, e não tenho tempo para assar. Se a Débora fizer a massa, já colocar no forno, o pão vai ficar esquisito. E se ela não der o tempo de assar, o pão vai ficar sem aquela coloração bonita. Tudo que você vive fora do tempo, não tem graça. E o problema nosso é que a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito. Se Ele é Deus, se Ele é Senhor, amado. A profetisa Márcia sempre fala isso nas ministrações dela. Muitas pessoas querem Deus como Deus, mas não querem Deus como Senhor. Querer Deus como Deus é para que Ele possa cuidar e livrar. Mas querer como Deus como Senhor para nos direcionar, poucos querem. Porque quando você tem Deus como seu Senhor, Ele vai direcionar você naquilo que você precisa viver. Para que eu pudesse chegar aonde eu estou hoje, eu precisei passar por muitas coisas. Você conhece a minha história. Para que eu pudesse viver os projetos de Deus que Ele tem na minha vida hoje, em 2015, há 10 anos atrás, eu precisei passar por um processo de moenda, a perder tudo aquilo que eu me apoiava. E a cada dia que passa, para que Deus se cumpra em mim, Ele precisa me fazer dependente dEle e não mais das minhas coisas. Você se lembra que eu contei para você, no meu melhor momento financeiro, trabalhando, que eu podia receber o salário das vendas, eu podia, se não entrasse os recursos na igreja, eu podia suprir minha casa e pagar o aluguel. Deus falou assim, você arrumou um lugarzinho para se apoiar, então espera um pouquinho, vou fazer uma coisa agora, sai do emprego, e vai viver só para mim. Talvez o que Deus está falando para alguém aqui, tira esse apego que você tem, essa segurança que você acha que tem, porque você acha que tem. A única segurança que nós temos é em Deus, somente nele. E enquanto Ele não ver em mim a imagem e semelhança dEle, Ele não tira você da prova. Conta isso para o teu irmão. Enquanto Deus não vê a imagem dEle em você, Ele não te tira do fogo, não. Olha para mim. Conhece ourives? Pessoas que mexem com prata, com ouro. Eles têm um tacho bem grande. E todo o ouro, toda a prata que você compra, ele vem sujo. Então eles têm que passar pelo processo de purificação. Ele liga o tacho, acende o tacho, joga o ouro e a prata lá e começa. Olha o barulhão do tacho. E à medida que a prata e o ouro não começam a derreter, ele aumenta. Aí começa a derreter. E qual é o momento que ele sabe que o ouro e a prata estão limpa? Quando toda a sujeira da prata foi na borda do tacho. E depois que a sujeira foi para a borda do tacho, ele faz assim em cima do tacho, e ele vê o rosto dele no ouro ou na prata.
Quando ele vê isso, ele vai e desliga o tacho, porque a prata e o ouro já está boa para ser usada e moldada segundo o que ele precisa. E daí, qual que é essa história toda aí? Como já te falei que ventos é informação, você é o ouro ou a prata, ele é o ourives. Enquanto ele não vê também o rostinho dele na sua vida, ele não vai tirar o fogo de parar de pegar fogo em você. Às vezes a gente quer que na verdade o fogo cabe logo. Ah, Senhor, eu não aguento mais essa prova, eu não aguento mais. Só vai parar a hora que ele vê o rosto dele. O que é ver o rosto dele? O projeto dele estabelecido em você. Consola o irmão, fala para ele, o foguinho vai continuar, querido. Fala até o rostinho do Abba ser visto na nossa vida. Mas qual que é o problema, irmão? A gente acha que pode gritar, paga o fogo aí! Não estou aguentando não, paga aí! Não adianta gritar, tem que viver. Diga comigo, não adianta gritar, tem que viver. Se você olhar no capítulo 40, versículo 9 depois, você vai ver que o copeiro e o padeiro têm um sonho, e o José interpreta. José interpreta o sonho deles e cumpre do jeitinho que o José interpretou. O padeiro morre enforcado e o copeiro é colocado de novo no lugar. Aí o copeiro é perdoado pelo rei e ele volta a servir o faraó. Se você olhar depois no capítulo 40, no versículo 23, você vai ver que quando o copeiro é tirado da prisão para voltar a servir o faraó, graças a Deus, o copeiro tinha empenhado uma palavra com José, mas ele esquece de honrar José, ele esquece José lá. Graças a Deus que esqueceu. Por que, apóstolo? Porque não era o tempo de Deus estabelecer o projeto na vida do José. Às vezes também a gente é assim, a gente acha que vai ser agora, não é? A gente se fala, tá louco, não aguento mais dessa vida. Na verdade, Deus tem o tempo certo para abençoar a mim e a você, mas tudo é graças a Deus. Fala comigo, tudo é dando graças a Deus. Capítulo 41, anota aí, versículo 1 ao 8. Você vai ver que o faraó tem um sonho, e graças a Deus, o faraó sonhou. Diga comigo, graças a Deus, que o faraó sonhou. No versículo 12 do capítulo 41, o copeiro se lembra do José. Diga comigo, chegou o tempo da honra de José chegar. Até aqui, você consegue imaginar quantas coisas José já passou? E até aqui, você consegue imaginar que José tinha motivos para desistir? Agora, talvez a única coisa que vai servir dessa palavra a você é essa pergunta, ó. Se você fosse José, o projeto de Deus se cumpria ou seria frustrado? Se eu e você fôssemos o José, nós chegaríamos a esse ponto? Ou nós já teríamos abandonado a jornada lá atrás? Se às vezes, irmãos, por causa de uma unha, se às vezes por causa de uma dor de cabeça, dor no braço, no antebraço, dor no menisco, dor na mata amazônica, no pico de papagaio, tudo que a gente tem, a gente ausenta-se da presença de Deus. Imagina se passássemos pelo que José passou. E eu te pergunto, você acha que Deus tem liberado palavras na minha vida e na sua aí em vão? Você acha que Deus tem falado conosco nesses últimos dias acerca de restauração, de restituição em vão? Significa então que Deus está nos dizendo, permaneça firme. Significa que Deus está dizendo, permaneça com os seus olhos no alvo, não importa o que você está vivendo, continue com os seus olhos no alvo. Aproveita e libera essa palavra para o teu irmão, não importa o que você está vivendo, irmão. Fala para ele com violência na voz, permaneça com os seus olhos no alvo. Agora pergunta para ele, se você fosse o José, você estaria nesse projeto? Aí o José é avisado, ô José, é o seguinte, o faraó está te chamando lá para ver se você interpreta um sonho dele. A Bíblia diz que o José vai se arrumar e fazer a barba. A Bíblia diz que o José vai se apronta para subir na presença do rei. A Bíblia não diz que o José vai lá e fala assim, eu não vou sonhar nada, não vou entender nada, deixa o rei lá que se lasque, porque também Deus não me faz revelar nada. Pelo contrário, irmão, José se apronta e se apresenta diante do faraó. O faraó conta para ele o sonho. O faraó começa a dizer para ele o que ele havia sonhado. No capítulo 41, do versículo 25 até o 37,
é José contando para ele o que era o sonho. Gênesis 41, do versículo 25 ao 37. Em Gênesis 41, do versículo 38 ao 44, graças a Deus, José assume o governo de todo o Egito. E mais ainda, o faraó tem que olhar para ele e falar assim: olha, não tem ninguém tão sábio quanto você nessa terra. E mais, tirou o segundo maior anel, chamou José e falou assim: a partir de agora, quem determina as coisas aqui é você. Bota o anel na mão de José, e José volta a governar. Olha para mim, quando isso acontece, é o que eu imagino, não está escrito. O filme passa na cabeça do José, lá do sonho. O filme passa da palavra que Deus liberou para ele: José, olha os molhos se curvando. Porque José disse assim que haveria fome na terra por 7 anos. Naquele momento, Deus deve ter falado assim para José: sou fiel ou não sou? Naquele momento, Deus deve ter falado para José: cumpro o que prometo ou não cumpro? Apóstolo, graças a Deus, eu já vi Deus fazer isso. Mas por favor, você já viu Deus fazer isso em algumas coisas na sua vida? Não permita que o diabo saqueie você nessa hora agora. Não mude, não altere o projeto que Deus tem para a sua vida. Não altere o projeto que Deus tem para você nesse tempo, nesse momento. Diga para você mesmo: eu não posso alterar o projeto que Deus tem para a minha vida nesse tempo, nesse momento. Capítulo 42, no versículo 1 até o 8. Graças a Deus, houve fome na terra, e os irmãos têm que descer até o Egito para pedir socorro. Quando os irmãos chegam lá, não reconhecem José, mas o José reconhece os irmãos. E você conhece a história. José monta todo um esquema para que toda a família pudesse estar ali, e o José diante dos olhos dos seus familiares. E aí eu quero que você volte comigo agora, lá em Gênesis 45, você vai ler de novo comigo, e você vai entender as palavras que estão lá agora. Quer ver só? Gênesis 45, verso 1. Quantos estão comigo? Vamos ler de novo? Gênesis 45, verso 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todos os varões. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ei, todos os irmãos de José estão diante dele. De novo, Deus mostra para ele a cena. José, lembra do fecho? Lembra que eles se curvavam todos diante de você? José, olha os seus irmãos aí. Ô José, olha os caras que tentaram conspirar contra você. Ô José, olha os caras que não acreditaram no seu sonho. Ô José, eu trouxe os caras só para ver a minha vontade se cumprindo na sua vida. Aí eu imagino que, como acontece nos desenhos que a gente assiste, do lado esquerdo do José senta um capetinha com um dardozinho, um tridentezinho. José, pega uma foicezinha lá e degola todos eles. Essa cambada, eles queriam matar você. Aproveita agora, eles queriam matar um, mata o seu 11 agora. Aproveita, ninguém vai ficar sabendo que aqui você manda. Enterra tudo, ninguém vai ficar sabendo. Vai, José. E José se manteve ainda com os olhos no projeto de Deus. Fala para o teu irmão: está batendo a porta da sua casa um tempo de honra. Fale: todos aqueles que um dia acharam que não, vão ter que ver que o sonho de Deus na sua vida era uma realidade. Quantos entendem isso? Versículo 2: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Imagina o sentimento do José. Versículo 3: e disse José a seus irmãos. Olha aqui, pessoal, olha o papo do José, irmão. Eu amo essas coisas. Olha o José. Olha, pessoal, vive ainda meu pai? Pai? Que pai? Meu pai vive. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da face. Pai? Você pode imaginar essa cena ou não? Vai lá para o Egito agora, vai. Imagina a cena. O José, viu? E o pai, está vivo? Pai? Sabe aqueles negócios de filme? Pai, Pai. Não, agora inverte a cena.
graças a Deus que o José viveu tudo que Deus permitiu que ele vivesse, porque foi permissão de Deus. Os irmãos estão chocados. E daí? E daí? Que se você permanecer no projeto de Deus que Deus tem para você, tem tanta gente que vai ficar pasmada. Porque você acreditou naquilo que Deus falou, e para de acreditar naquilo que o jornal fala, para de acreditar naquilo que o apresentador do jornal fala. Acredite naquilo que Deus falou acerca de você. Eu estou te falando aqui, e eu tenho visto no Espírito muita gente prostrada para os projetos de Deus, gente entregue, gente na verdade acomodada, gente que na verdade se lançou no marasmo total de vida. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós uma vida íntima, pessoal com Ele, todos os dias, e quem vive nele não há variação de pensamento, porque nele não há variação de pensamento acerca de nós. Quero te convidar hoje a se levantar, quero te convidar hoje a tomar uma posição na sua vida, a viver o que Deus tem para você. Pode doer, mas faça como Paulo. Escuta aqui, o meu apostolado está aqui, ó. Olha as marcas do Evangelho no meu corpo. A gente acha que Evangelho é Coca-Cola e água de coco e rede com o pezinho balançando para fora. A Bíblia diz, amado, que depois de João Batista, o Evangelho é tomado na força. Deus está procurando homens e mulheres que queiram dar sua vida para Ele, em prol de uma cidade, em prol de um estado, em prol de uma nação. A profetisa Márcia colocou uma frase no Facebook ontem. Tem tanta gente querendo fazer missões. Tem gente que fala, porque eu quero fazer missões, quero ir para a África, mas quando acorda não fala bom dia nem para a mãe e para o pai, quer fazer missões. Não cumprimenta nem quem mora dentro de casa, quer fazer missões. Você não faz missões nem dentro da sua casa, quer fazer missões no mundo. Impossível. Porque a maior missão que a gente faz é viver os projetos de Deus dentro da nossa casa. Fala para o teu irmão, pegou doído agora, hein? Pega, porque a gente é assim, irmão. Dentro da igreja, dá uma olhadinha para a sua esquerda e para a sua direita. Vou acabar, fala aleluia. Mas dá uma olhadinha para a esquerda e para a direita, vê quantos santos tem aí, vê. Oi, tem alguns que estão até com a auréola na cabeça, arquinho. Aleluia. Mas quando está em casa, irmão, Jesus misericórdia. É uma bênção. Na verdade aqui na igreja só falta lustrar o pé dos irmãos. Em casa não faz nada. Aqui na igreja, na igreja não serve todo mundo, mas em casa não serve ninguém. Nem o farelo do pão não joga pro pardal. Fala pro teu irmão, ô José. Fala, Deus vai te pegar hoje de acordo aqui, José. Fala, ou você se rende, José, ou a moeda não para de te pegar, José. Sabe o que eu falei outro dia, não sei para quem que eu falei? Marquinhos, quantos anos você tem? 12? Vem cá. Esse menino aqui tem 12 anos. Os muçulmanos, quando o menino atinge 12 anos, ele conhece o Alcorão de capa a capa. Você que tem filho como eu nessa idade, quantos livros da Bíblia o seu filho conhece? Não conhece nenhum, porque você não tem escola bíblica dominical. Não é a escola bíblica dominical que ensina o Alcorão, é o pai e a mãe. Porque na nossa Bíblia está escrito que nós devemos ensinar os nossos filhos desde quando eles nasceram. O erro está onde, irmão? Está em nós. Aí, eles têm um projeto de tomar o planeta, 50% do planeta até 2030 ser muçulmano. O índice de nascimento no Ocidente é 1,8 por casal. Lá é 5,4. Enquanto nasce uma criança e meia aqui, nasce 5 lá. Faz as contas em 15 anos, quanta população muçulmana vai existir e quantas cristãs vai existir. Quer dizer então que nós vamos ser que nem coelho agora, apóstolo? A Bíblia diz, multiplicai e encher a terra. Não é isso que eu estou dizendo para você. É que se eles conhecerem a palavra, eles nunca serão enganados. Mas o que ensinar para uma criança de 12 anos, se os maduros não têm hábito de ler a palavra?
Como vai exigir que uma criança e um jovem tenham vida com Deus se os adultos não têm para dar? Como é que vai querer que uma criança seja espelho para os outros se em casa ela não tem espelho, porque está quebrado dela? Não se cobra o que você não sabe dar. É impossível. É muito fácil cobrar dos outros, mas poucos de nós queremos se submeter para ser espelhos para os outros. O que me inspira no Paulo da Bíblia é que ele bate no peito e fala assim: pode ser os meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Mas não é imitar Cristo dentro da igreja, é imitar Cristo em casa, é imitar Cristo na rua, é imitar Cristo na fila do banco, no trânsito, no trabalho. É assim que tem que ser. Fala para o teu irmão, a coisa está ficando apertada, hein, irmão? Fala para ele que ser crente não é fácil não, hein? E ser muçulmano é pior ainda, porque se a gente não gosta de ler a Bíblia, já tem que ter lido o Corão faz tempo. E a Bíblia são as palavras do homem escrito lá, amém? A Bíblia é o quê? O que a Bíblia é? Não. O coro precisa aumentar. A Bíblia é o quê? E qual é o valor que nós damos para ela? Que silêncio lindo. Às vezes o Faustão, o Gugu agora de noite, é mais interessante do que a Bíblia. Ah não, apóstolo, porque eu estou evangelizando no Facebook. Ou senão no zap. Isso aí chama aprisionamento, cativeiro. Isso chama engessamento de vida espiritual. É lindo, eu evangelizo, eu coloco todos os dias mensagem lá. Mas o dia que aquilo ali for maior do que a presença de Deus e meu envolvimento com a palavra na minha vida, está tudo errado. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão: José, vive o projeto, José. Fala para ele: José, não murmura não, José. Onde que eu parei a leitura? Versículo 4. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Olha, José estava tão certo do projeto que ele fala no versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá. Peraí, estão fazendo essa cara de piedade aí agora? Vocês estão fazendo essa carinha de judiação? Pode parar. Não deixe o seu coração ficar pesado não, porque vocês me venderam para cá não. Olha o que ele fala: porque para preservar a vida é que Deus me enviou diante de vós. Se vocês não tivessem feito aquilo, estava todo mundo passando fome. Deus me enviou aqui para garantir a comida na mesa de vocês. Meu Deus, que homem focado no projeto de Deus. Fala para o teu irmão: quero ser assim. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem cega. 7, ele brada de novo: pelo que Deus me enviou adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. 8, assim não fosseis vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. Olha para cá, olha o que ele fala. Pessoal, o diabo não tem nada disso não, viu? O diabo não tem vez nesse negócio. Foi o próprio Deus que assim traçou o projeto para que hoje eu estivesse aqui. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Para de tributar os momentos adversos da sua vida a Satanás, os momentos que Deus tem usado para te levar a níveis maiores na presença dele. Para de tributar a Satanás os momentos que Deus está criando para te fazer mais dependente dele. Para de tributar a Satanás aquilo que Deus está usando para honrar você. Viva o que Deus sonhou acerca de você. Deus tem lugares altos para mim, Deus tem lugares altos para você, mas é preciso olharmos para as coisas e dizer: graças a Deus, Senhor, isso aconteceu porque foi um livramento. Você se programa para viajar, aleluia, vai passar 2 semanas na sua casa de praia, lá em Ibiza, nem sei onde é isso, eu já ouvi falar. Aí você enche o carro, faz aquele negócio, aquele capote de coisa em cima do seu carro, quando você dá a partida para sair, fura os 4 pneus. E conhecendo alguns crentes aqui dentro, deve ser assim: não aguento mais,
Aí eu vou ligar para o apóstolo. Apóstolo, o diabo está aqui. Ele entrou no carro, ele furou os 4 pneus desse carro. Vem orar forte aqui, apóstolo. E no outro lado eu ia falar assim, ô cabeção, ô cabeçona, você não está percebendo que Deus está retardando a sua viagem, cabeção? Alguma coisa vai acontecer, para com isso. Larga a mão de ser menino. Entende as coisas aí, amém? Amém. Esse é o nosso problema. Uma vez eu fui para a praia, fui dar um passeio no shopping. Quando eu estou voltando, eu passei com o carro meio violentamente na rua, e tinha umas ondas na rua assim, e eu passando naquele buraco, e de repente eu escutei, pá! Eu falei, opa, está amarrado. E aí a hora que eu fui dar uma olhadinha, começou um fio de óleo assim, cair no kart do carro. Eu peguei uma boca de lobo que estava levantada, rachou o kart do carro, e eu, e vamos para o lugar que nós estávamos hospedados, vamos lá para o apartamento. No que eu parei o carro na garagem, estacionadinho na garagem, todo o óleo do kart desceu. Sexta-feira, 10h30 da noite, na praia. Um dia eu ficar nervoso, vamos dormir. Acordei no outro dia, sábado, na praia. Fui procurar uma oficina, todo mundo na praia. Só me indicaram a oficina do Tigrão, um chileno. Eu falei, fui lá falar com o Tigrão, irmão. Aí cheguei lá e falei, Tigrão, chileno, fala amigo. Eu falei, olha, estou com um problema no carro. Pode deixar, segunda-feira mandarei buscar o carro. Eu falei, não. Você não está entendendo, Tigrão. Eu sou pastor, sou de Jaú, interior de São Paulo. Amanhã você tem culto lá. Eu preciso arrumar o carro hoje para ir embora. Não, hoje não está. Hoje Tigrão tem um compromisso na praia. Peixinho. Eu disse, nada feito. Ele disse, não, né, também não acha, não vai se achar peça. Não vai se achar peça. Temos que mandar buscar lá no Robalto de São Paulo, peça para tu carro. Falei, meu Deus. Falei, aleluia. O jeito é ficar aqui. Ficamos lá. Meus pais vieram embora. No sábado, eu, profetiza Márcia, com R$35 no bolso, ficamos na Praia Grande, passeando lá, um frio, irmão, andando na praia de blusa. Glórias. Aleluias. Domingo. Segunda-feira, vou na oficina do Tigrão. Cheguei lá e falei, e aí, Tigrão, tudo bem? Tudo bem, vamos dar uma olhada no seu carro. Eu falei, mas você não viu ainda? Não, precisou levantar ainda. Eu falei, mas você não vai mandar buscar a peça? Não, fica tranquilo. 2 horas da tarde eu voltei na oficina. E aí, Tigrão? Amanhã de tarde, mais ou menos, está pronto o seu carro. Eu falei, mas não, Tigrão, eu preciso ir embora, as crianças estão perdendo aula. Não, mas é que mandei buscar peça ainda, e peça não chegou. 5h30 da tarde, chegou uma motoquinha, uma bis. Ele mandou de Praia Grande para São Paulo buscar uma peça, uma bis. E eu fiquei sentadinho com o Vitor lá na calçada, lá esperando a motoca chegar, e chegou a bis com a peça. E eu falei, Tigrão, dá um jeito para mim, irmão. Não tem jeito, o menino precisa ir embora. Ele também, o menino não. E se eu ficar aqui, pagar hora extra. Eu falei assim, pelo amor de Deus, paga a hora extra, cobra de mim a hora extra, mas você precisa arrumar esse carro para mim ir embora. E depois de muita conversa, ele falou assim, tá bom, então lá para umas 8 horas, umas 8h30, 9 horas. Eu lhe entrego o automóvel. Eu falei, tá bom. 8h30 da noite, viemos embora. No outro dia, aqui na igreja, uma das pessoas que intercedem pela nossa vida, intercediam, porque hoje ela dorme no Senhor, é a presbítera Ivone. Ela me disse assim, pastor, naquela época era pastor. Ela falou assim, no sábado à noite, quando eu fui orar pela vida do Senhor, eu vi um caminhão vindo para cima de vocês, e esse caminhão moeu o carro de vocês. E naquela hora, ela falou assim, eu gemi no Espírito, pedindo que Deus guardasse a viagem de vocês. E quando nós soubemos aqui no domingo que vocês não viriam, eu entendi que Deus segurou o Senhor lá, para que esse acidente não chegasse na vida de vocês. Me trouxe um ônus no bolso, mas depois se tornou em bônus. A gente na hora só vê o ônus, depois a gente não consegue ver o bônus. Mas viemos em paz, viemos em segurança, chegamos em casa bem, vendemos o carro com a peça da dor. Mas amado, Deus retarda
para nos livrar. Eu contei tudo isso para você rir, para você entender que Deus tem os meios dele, nós ainda temos muita lógica. Pela lógica era consertar e vir embora. Pelo projeto de Deus era me poupar de alguma coisa pior. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por tudo que nós estamos vivendo?